Olá, seja muito bem-vindo ao Pod Clean, o podcast da Clean. Esse é um programa voltado para pais, mães, tios, avós e todo mundo que faz parte do universo infantil. Eu sou a Patrícia e vou estar sempre com um convidado especial, trazendo temas específicos e muito conteúdo num bate-papo leve e divertido. Não deixe de nos acompanhar pelas mídias sociais da Clean e também pelo Spotify e o nosso canal no YouTube. Não dá para negar, a internet mudou a maneira como nós nos comunicamos e principalmente revolucionou a maneira como nós consumimos conteúdo. É difícil pensar que até alguns anos atrás, não muitos, a gente não tinha YouTube, série em streaming, a gente não conseguia assistir o que queria na hora que queria, do jeito que queria, onde queria. O que para nós, nossos pais, nossos avós, é muito diferente ainda, para os pequenos está absolutamente comum. E aí entra a dúvida: como transformar a internet em algo positivo para os nossos filhos? Para falar sobre esse assunto e tirar muitas dúvidas, eu estou aqui com uma especialista no assunto, que além de psicopedagoga, é também especialista em marketing digital, que é a Sandra Reis Machado. Seja muito bem-vinda, Sandra. Obrigada por estar aqui. Alegria estarmos juntos aqui com esse assunto, uma temática tão importante, para desmistificar com as famílias sobre a tecnologia, sobre a importância dela e é inegável, né? A tecnologia, ela faz parte do nosso dia a dia, os nossos filhos, os nossos netos, todos são e serão nativos digitais, eles já nasceram nesse meio e para eles é inerente ao que eles vivem, né? Então, é muito importante nós conversarmos aqui sobre esse assunto e auxiliarmos as famílias a lidar com tudo isso, né? O que parece esse bicho de 7 cabeças, chegando um chat GPT aí, ainda para acabar com as famílias, com os professores, E aí, vem um texto pronto para o meu filho, meu Deus, eu vou falar para ele, você não vai acessar, você não tem acesso. E para nós entendermos o que é real, o que é necessário, o que é hipocrisia, o que acontece de outras maneiras e aproveitar o máximo que a tecnologia tem para nos oferecer e que os nossos filhos estão além nesse processo. Eles, como eu disse, eles são nativos e como nativos digitais, isso para eles é muito natural. Então vamos começar. A partir de que momento as telas podem ser incluídas na rotina de uma criança? Existe uma recomendação? Não tem como deixar a criança longe das telas. Eu acredito que seja impossível, porque eles vivem isso o tempo todo. O que nós precisamos entender é quando a gente usa isso só para nossa comodidade. Quando eu estou num ambiente, eu estou num restaurante, algum lugar que não seria o ambiente da criança, e eu levei a criança porque eu queria estar naquele local, e eu coloco a criança com um celular. Aí naquele momento, legal, celular, a tecnologia, ok, muitas vezes nem supervisionado, né? E o extremo, que a gente diz que é uma criança de 3, 4 anos ter um celular com internet, que é o que a gente já vivencia. Então, assustador, né? É assustador, mas é comum. Então, alguns países retroagiram demais nesse processo. Inclusive, criaram leis proibindo. Sim. Mas eu não acredito que a proibição seja o caminho, né? Lógico que a conscientização, a supervisão, o estar presente é muito mais difícil. É muito mais complexo, inclusive no mundo que a gente vive de loucura, de eventos, de empreendimentos. Acaba sendo necessidade, né? É uma necessidade, pais, né? Mas a gente precisa realmente buscar as escolas que tenham a mente aberta para a utilização da tecnologia, né, de forma adequada, nem que vai deixar o seu filho o dia inteiro nas telas, o que há alguns anos, né, uma década, era a TV, a escola que deixa a criança assistindo TV, né, e hoje a escola não pode também ser idolatrada porque ela tem iPad e todos os alunos vão ficar 24 horas no iPad, não é isso. A tecnologia, ela é um meio, e tanto os educadores quanto a família precisam entender qual é o fim. Para quê? Para que eu vou usar a tecnologia? Qual a finalidade, né? Qual a finalidade da tecnologia para nós adultos? Solução. Sim.
soluciona, né? Ela soluciona tanto com relação aos nossos negócios, com relação ao aprendizado, com relação à facilidade dos nossos aplicativos utilitários mesmo, banco, um Estacione digital, né? Então, as crianças também precisam entender que a internet é uma solução e não uma fuga da realidade deles. Que a maior parte deles também não está vivendo o presente, né? Isso dentro do meu processo de evolução, a minha formação ela sempre esteve muito próxima da educação e da tecnologia, né? As minhas primeiras 2 graduações foram licenciatura junto com ciência da computação. Então, eu já gostava disso ali na tecnologia. Já começou nesse há 20 anos. E dentro de todo esse processo, onde eu fui alcançando, entendendo a importância da tecnologia, quando a gente percebe que essa solução, ela extrapola aquela visão negativa que a gente tem da tecnologia, a gente consegue avançar junto com a criança e não é só isso. Quando você consegue criar uma relação positiva nessa mediação com o processo tecnológico, você tem resultados muito bons, porque você entende essa mediação como mais uma oportunidade de aprendizado para o seu filho, né? Eu precisei vivenciar, durante a pandemia, eu me especializei, fiz uma pós em Mindfulness, que é ter o foco no presente, né? E o Mindfulness, ele traz muito esse processo de equilíbrio para as famílias, para as mães. Para mim foi muito importante, porque viver o presente. E as crianças, quando elas estão na tecnologia, muitas vezes elas estão fora do presente. Então, a ideia é entender esse equilíbrio entre a solução que a tecnologia proporciona e a criança viver o seu presente. Ela viver os seus momentos, ela aproveitar os seus momentos com a família, com os amigos, com os seus brinquedos, com a sua vida como um todo. E dá para determinar, então, esses momentos? Fala, olha, filho, agora você vai brincar um pouquinho sem usar a tela. Você vai brincar com o seu brinquedo. Agora a gente vai fazer um passeio. Agora, ok, usar o celular. Dá para achar esse meio termo? É um processo... Eu entendo que hoje é muito mais difícil do que na minha época. Meus filhos têm ali 20 anos, né? E quando eles começaram com a tecnologia, eles começaram... Eu coloquei um limite, eu coloquei uma data. Olha, eles vão ter celular quando eles entrarem para o Fundamental 2, para o 6º ano. Por quê? Porque aí eles vão ter mais autonomia, eles vão andar sozinhos, vão sair à rua e tal. Então, nesse momento, eu acho que é importante o celular, porque eu já tinha essa visão da solução, né? Mas hoje em dia, não. As crianças, como eu disse, são nativos, né? E principalmente celular, aparelhos... O que eu enxergo é que, assim, não precisa, de repente... Ele pode ter um aparelho que é dele. Pode ter. Mas existe uma necessidade de supervisão muito forte. Não existe essa palavra privacidade para a criança. Eu preciso ter minha privacidade. Você viu minhas conversas. Você entrou na minha rede social. Não existe privacidade para criança, para menor de idade. Participei de vários cursos, de várias formações. Trabalhei com o projeto Criança Segura na internet. Impactei tanto em projetos sociais quanto em projeto na escola privada, na rede privada. E a criança entender que essa privacidade com a família, com o pai ou com a mãe, ela é sempre mediada. Então, quando meus filhos estavam adolescentes, eu sempre, numa hora do nada, eu falava, traz seu celular pra gente ver junto suas mensagens. Porque o problema da privacidade é que ela pode ser muito nociva, né? Isso, eles nem titubeavam, eles já sabiam que era isso. Eles já traziam, a gente revisava, olhava e tal. Mas aí eles vão ficando espertos, eles começam a apagar, eles começam... Óbvio, né? Mas você cria com eles esse laço de confiança e esse laço de orientação. Quando eu achava alguma coisa errada, uma coisa que eu não achava, assim, que estava na linha correta, eu falava, olha, filho, eu acho que o caminho certo, eu acredito, pela experiência da mamãe, que não é esse, que é assim, assim, assim. E foi uma coisa muito interessante, quando meu filho tinha 14 anos,
uma noite, assim, a gente colocava em casa o limite pra usar a internet, né? Assim, chegava um certo horário, eu desligava o Wi-Fi da minha casa. Eram algumas técnicas, era que a gente combinava. Eu falava pra eles, ó, é pra vocês e pra mim. Eu brincava com eles, é pra vocês e pra mamãe também. E aí, depois de uma certa idade, que eu vi que eles já estavam todos adolescentes, eu falei, bom, então agora o controle é de vocês. A mãe não vai mais desligar, vai ser assim. E uma sexta-feira à noite, meu filho bateu na minha porta. Mãe, preciso de você. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, mãe, tem uma pessoa me chantageando na internet, numa rede social. E foi muito legal, assim, ele ter me chamado, ele ter me contado algo que logo, né? Estava começando, que estava pedindo fotos, que não deveriam ser feitas, né? E essa pessoa começou a chantagear. Disse, olha, eu tirei uma foto sua através da sua câmera, você não viu. E começou a usar coisas que... E ele, como ele sabia que a gente sempre tinha essas conversas abertamente, ele não titubeou. Ele veio e falou, mãe, preciso da sua ajuda. Chorando já, aos prantos, porque ele queria resolver sozinho, claro. Porque o medo de depois eu proibir dele não usar mais. Porque existe isso, né? Com os nossos filhos, que tem a ver com a formação punitiva. Né? Então, na verdade, a gente conversou, eu mostrei, eu dei as respostas e mostrei para ele as respostas que eu estava dando para a pessoa. Falei quem eu era, falei, olha, quem está falando aí do outro lado, eu sei que não é uma criança, que não é um adolescente, é um adulto. Então, tudo isso foi colocado. E aí a pessoa, lógico, acabou, nunca mais, né? Aquela pessoa nunca mais. Mas até hoje a gente conversa sobre isso, ele diz, nossa, mãe, como aquilo foi importante. Sim. Para eu desenvolver esse processo de como solucionar. E de confiança também, de né? De estreitar os laços entre vocês também. Mas tudo isso veio a partir desse processo de supervisão que acontecia. Então, eles nunca tiveram, assim, eles nunca foram proibidos, mas também, né, quando chegava algum momento, aconteceram momentos da vida dos meus filhos, na adolescência, ali 14, 15 anos, que não tirou nota, não estava fazendo as atividades. Então eu sentava e falava, nós vamos fazer um combinado. Você não está dando conta de lidar com a sua tecnologia. Então vamos guardar o seu aparelho juntos. E muitas vezes era muito, muito engraçado. Ele chegava, mãe, guarda para mim. Não tô dando conta de lidar com isso. Que bonitinho. Então, é muito importante quando essa visão alcança, né, o relacionamento familiar, ela é produtiva. Quer dizer que não vai acontecer nada? Vai. Ah, mas eu sabia que a internet era algo péssimo, que ia acontecer alguma coisa. Não é isso. Não temos como lutar contra a tecnologia. Né? Não tem como. Mas a questão é entender que se acontecer, iria acontecer também, acontece na nossa vida real, quando nossos filhos saem, quando eles estão em processos de relacionamentos no mundo, na escola, em todos os lugares. Em todos os lugares que eles têm acesso, acontece isso com eles. E vai acontecer algum problema também, como vai acontecer com a internet. Agora, se tanto nos processos de relacionamentos físicos quanto virtuais, ele entender que existe essa supervisão, que existe essa orientação, lógico, ele se tornará um adulto mais consciente do processo tecnológico e também do impacto. Porque dentre os cursos também que eu sempre fazia com as crianças, a gente trazia sobre as leis, né? Sobre toda a mudança, o quanto evoluiu, todo o processo que hoje culminou na LGPD, na questão dos dados, mas a gente tem ali o Marco Civil da Internet que trouxe uma mudança. Eu não posso tirar uma foto de qualquer pessoa e postar. Então, é sempre mostrar a consequência disso. Eu brinco, eu tiro sarro de um amiguinho e eu postar essa foto. Não pode. Então, entender todas essas consequências e aproveitar essa oportunidade para ensinar sobre a vida, sobre a ética, sobre os relacionamentos presenciais e virtuais. Sandra, eu fiquei com duas dúvidas. A primeira é como entrar no assunto de que a internet pode ser algo negativo se usada de forma errada, né? Então, você citou aí o caso de uma situação que é muito comum de adultos se passarem por jovens, por adolescentes, até por crianças, para, né, utilizar a internet para outros meios. Como entrar nesse assunto, explicar para uma criança que isso pode acontecer?
Na verdade, eu penso que a gente não precisa... Sabe aquela história quando a mãe falava assim, vamos conversar sério? Uhum. Aí você falava, nossa, lá vem. Eu penso que eu não acredito nesses vamos conversar sério. Eu tirava alguns momentos, eu sempre tive uma vida corrida, sempre trabalhei o dia todo, sempre... Mas eu sempre tive momentos com os meus filhos, né? Então eu tinha um momento de leitura, um momento de nós irmos, sei lá, pro parque, ou um momento... E a gente tinha um momento também de mexer na tecnologia juntos. E aí, nesse momento, a gente faz... Até hoje, a minha filha, né, ela tá grávida, vai ser mãe daqui a pouco. E ela deita na cama e fala, mãe, você não deitou aqui comigo hoje. Que é a gente deitar e fica... Nem que a gente fica deitada juntas e passando ali, vendo os rios, vendo, né? É uma forma da gente conversar sobre esse processo. Né? A gente conversa muito até hoje sobre essa exposição na internet, né? A forma como a gente deve lidar com as coisas. Isso gera estar presente e gerar situações reais de convívio. Para mim, na minha concepção, é muito mais positivo e é muito mais efetivo do que sentar para conversar sério e falar com a criança. E a minha segunda dúvida era justamente essa. Tem muitos pais que acabam optando aí pelos aplicativos de rastreamento, essas coisas todas. Uma conversa vai melhor ou tem situações que realmente é preciso recorrer a essa parte da tecnologia? Eu acredito que cada criança é uma, né? E a gente, inclusive, tem aí os estudos, né, da criança que tem TOD, todos os processos que a gente entende que, às vezes, não extrapolam o que a criança tem ali de consciente de atuação, né? Então, eu acredito, sim, que em alguns casos, algumas situações, usar os aplicativos seja necessário, e, inclusive, consciente. Olha, eu tô deixando o aplicativo para te ajudar. Aqui. Vai acontecer. Sem esconder, né? Como por muitos anos teve no celular dos meus filhos o aplicativo do Finder, de saber onde eles estavam. Por quê? Porque eles vão aprendendo com o tempo a mudar a localização, usar as estratégias lá, coisa de adolescente. Ótimo. Só que era tão engraçado que mesmo quando eles faziam isso, eles chegavam em casa e me contavam. Falavam, mãe, sabia que tem um novo jeito de fazer isso? E você falava assim, você usou, né? Eu assim, porque vai que eu estaria lá com a menina e não sei o quê. Então, assim... quando você cria essa relação de confiança, às vezes eles fazem isso num momento de impulso ou por pressão do grupo. O coleguinha tá fazendo. Isso, exatamente. sabe? E aí depois ele percebe que não precisava nada daquilo, né? Muitas vezes. E eu vou ser sincera, muitas vezes eu ouvi das pessoas ao meu redor que isso era permissividade. Por mais que eu fosse rígida, presente, estivesse junto, querendo saber o tempo todo... Né? Eu ouvia das outras pessoas, você deixa, é porque você deixa tudo. E eu sempre usei esse termo que eles precisam viver. A gente não pode criar os nossos filhos numa bolha, onde eles não tenham contato com o mundo externo, com os problemas, as dificuldades inerentes ao ser humano. Então eu sempre deixei eles viverem, lógico, como a gente conversou, dando aqueles limites, supervisionando, orientando e, ao mesmo tempo, dando possibilidades. E as escolhas são deles, né? As escolhas sempre serão deles, por mais que a gente pense que não. Por mais que a gente tente mudar, né? Não, por mais que a gente tenha os nossos sonhos, os nossos, né, o que eu idealizo para a vida deles, é claro que vai acontecer de acordo com as escolhas dele. De acordo com as escolhas que eu trabalhei, da forma que eu trabalhei a inteligência emocional dele, a forma que eu trabalhei essa confiança dele, porque as crianças que no futuro se tornam aquelas crianças travadas, aqueles adultos travados, aqueles adultos que não acreditam em si, que têm que superar suas crenças limitantes, com certeza foram crianças que tiveram essa situação impositiva, né? Que é muito mais fácil você punir, você dar castigo, você falar não, do que você ensinar, ajudar, falar sim, mas supervisionar. E a gente ainda vai conversar sobre isso. Uma outra situação, combinado? Tá bom, obrigada. Obrigada, Sandra, pelos esclarecimentos. Então, assim, só pra gente finalizar, a dica principal, conversar. Jogo aberto. Eu acho que a dica principal é deixar o seu tempo direcionado para isso. Dedicar parte do seu tempo
Isso é parte importante da criação dos nossos filhos. Porque a tecnologia hoje é uma parte importante, uma fatia da nossa vida. Não tem como fugir mesmo, né? Isso aí. Obrigada, Sandra, mais uma vez pela sua participação. A gente fica por aqui. Nosso próximo Podclean tem muito mais assuntos para os pais, para os avós e para todo mundo que está aí cercado por um universo infantil. A gente se vê. Tchau, tchau.